Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. E hoje a lição de número 9, que tem como tema o primeiro projeto de globalismo. Nós vamos estudar que o projeto de globalismo arquitetado pelos seres humanos, isso é contra os princípios de Deus, porque é um projeto de globalismo pecaminoso. São prenúncios daquilo que o anticristo quer fazer no futuro. Ele quer mobilizar a humanidade de acordo com os seus ideais pecaminosos contra a vontade de Deus. E já sabemos hoje, com a revelação do Espírito Santo, que quem estava por trás daquele globalismo que ocorreu ali em Sinear, na antiga Babel, quem estava por trás daquele globalismo pecaminoso era o próprio espírito de Satanás, que já atua no mundo desde sempre. E Satanás, nós sabemos, derrubou Adão e Eva, principalmente tentando Eva, desobedecendo os propósitos do Senhor, e depois ele foi influenciou Caim. Nós sabemos que o ser humano tem capacidade para resistir às tentações. Deus deu para o homem. Deus falou para Caim: o pecado jaz à porta, é como um bicho que quer te pegar. O original expressa essa ideia, mas a ti cumpre dominar. Por isso que o próprio Senhor Jesus falou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O homem tem condições de resistir à tentação, mas a tentação existe, a influência maligna existe. E todos aqueles que não conseguem suportar a tentação são enredados e caem no laço do maligno. O mundo jaz no maligno. Então nós sabemos que esse projeto de globalismo contra os propósitos de Deus é uma influência maligna, sim. E ali aconteceu em Sinear. Nós vamos estudar, os objetivos falam aqui, vamos apresentar a segunda civilização a partir de Noé. Vamos ver aqui a globalização ou o globalismo de Babel e expor a intervenção de Deus em Babel, ok? Eu quero aqui pedir escusas aos irmãos. A lição de número 8, eu não tive condições de gravar, irmãos, porque eu fui acometido de uma inflamação na minha garganta. E literalmente eu fiquei sem voz semana passada. Literalmente mesmo. Eu não tinha voz, minha voz inflamou minha garganta, fechou, as minhas cordas vocais foram agravadas e eu não tinha voz. Eu ainda estou com a garganta assim, agravada. Eu não estou assim com uma potência vocal, a altura da minha voz não está boa. E eu acho que os irmãos estão até percebendo. Então eu peço perdão aos irmãos, mas os slides, os irmãos, quem quiser arquivar os slides da lição 8, estarão disponíveis no site da Academia Teológica. Você acessa lá e você vai poder arquivar esses slides da lição 8. Então eu peço perdão aos irmãos, eu sei que os irmãos contam com essa ajuda, nós aqui ajudamos os irmãos, mas eu peço a compreensão dos irmãos, porque eu estava acometido de uma inflamação na minha garganta e não tive condições de gravar. Por incrível que pareça, irmãos, aqui na Serra Catarinense, as temperaturas estavam marcando, né, os climatólogos, né, marcando para chegar a 5 graus. Nós estamos em pleno verão. E aí baixou mesmo a temperatura na nossa cidade aqui e eu fiquei até acometido de uma forte tosse. Oscilou demais a temperatura de 30 graus, foi para 5 graus. Então é complicado, o sul aqui do Brasil não é fácil. Então eu peço a compreensão dos irmãos, a gente fica acometido aí em relação a esses problemas de saúde. E eu já comecei a tomar novamente aí, para quem não sabe, cápsula de alho é muito bom para a imunidade. E nós já estamos aí protegendo novamente aí a imunidade do nosso corpo, porque o inverno se aproxima, não é fácil. Mas meus irmãos, vamos entrar na lição? A primeira parte da lição diz assim: a segunda civilização humana. Primeiro tópico, apostasia de Cã e de Canaã. Esses slides ficaram muito bons, irmãos. Olha só, subsídio teológico. Cã achou graça na situação. Isso aqui é um comentário que eu extraí do Dr. Champlin, que ele comenta sobre isso. E daí diz assim: Cã achou graça na situação e apressou-se para compartilhar da piada. Nessa época, ver a nudez do pai ou da mãe era considerado uma calamidade social muito séria. E um filho ou filha ver tal nudez propositalmente era um lapso sério da moralidade filial. Dr. Champ comenta isso.
Portanto, Cã errou gravemente, de acordo com os padrões de sua época. E não somente errou pessoalmente, mas também correu até seus irmãos, fazendo do incidente um motivo de riso público, conforme Gênesis 9:24. Essa expressão lá de Gênesis 9:24, mais a expressão mais moço, quer dizer o mais pequeno no original. Visto que Cã não era o mais novo dos irmãos, entende-se que de alguma forma Canaã, o filho de Cã, estava também envolvido na situação e a expressão refere-se a ele. Dessa forma, a maldição cai diretamente sobre Canaã. Então a expressão que o filho mais moço, ele diz respeito a Canaã. Então os irmãos, lá no original, o Dr. Champ explica sobre isso lá em Gênesis 9:24. Porque alguém pode perguntar, né? O que Canaã fez de errado? Por isso que a maldição caiu sobre ele. Porque de alguma forma, o mais pequeno estava envolvido na situação. E Cã não era o mais novo. O mais novo dos irmãos era Jafé, que a Bíblia diz ali Sem, Cã e Jafé. A Bíblia até expressa que Sem era o mais velho. Vamos aqui, slide 3. O enfraquecimento da doutrina de Noé. Então, só para você entender o slide 1 ali, por isso que caiu sobre Cã e Canaã a maldição, porque eles fizeram um pecado gravíssimo. Agora vamos entender mais sobre esse pecado. Apesar de não haver relatos acerca disso, faz sentido pensar que Noé presenciou um desrespeito que era comum entre as pessoas que morreram no dilúvio. Era comum isso. Foi exatamente por causa desse tipo de pecado que ocorreu o dilúvio. O pecado envolvendo a sensualidade, o desrespeito. Talvez Noé tivera pensado que Deus havia purificado a terra desse tipo de pecado, mas infelizmente estava novamente acontecendo o desrespeito por parte de seu filho. Isso foi uma grande decepção ao ponto de Noé proferir aquela maldição. Atualmente muitas pessoas pensam que Noé foi muito radical com seu filho, mas diante do imenso juízo que eles presenciaram por causa de comportamento semelhante, é compreensível a atitude de Noé. Slide 4, vamos entender melhor isso. Diante disso, Noé poderia ter falado assim: meu filho, por causa da imoralidade sexual e o desrespeito com o próximo, é que a humanidade foi destruída e mesmo assim você não aprendeu? Depois de a terra ter sido purificada, vocês tornaram a manchá-la. Lamentavelmente, a conduta de Cã e seu filho Canaã foram um péssimo exemplo diante de um recomeço de pureza entre a humanidade. A história registra o que ocorreu com sua descendência, e com isso concluímos que não houve por parte dessa família uma mudança de comportamento. Dessa forma, colheram os frutos de suas obras pecaminosas, a descendência de Canaã. Entende-se que não foi a ira de um pai nervoso que levou Noé a proferir a maldição, mas Noé teve a certeza e a revelação de que seu filho Cã e sua família não aprenderam em seus corações a temer a Deus e seus juízos. Dessa forma, um futuro de desgraças seria inevitável. Só para vocês entenderem, irmãos, por que Noé proferiu aquela maldição. Hoje muitas pessoas dizem: poxa, Noé foi muito radical, lançou uma praga sobre o próprio filho. Não, irmãos, não foi uma praga. É que diante de tamanho juízo que eles presenciaram, Deus condenando o mundo antigo por causa da depravação moral, o desrespeito para com o próximo, o desrespeito em relação à nudez, a prostituição. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus fala, casava e dava-se em casamento, não havia respeito em relação à moralidade sexual, e isso condenou o mundo antigo. Na cabeça de Noé, ele jamais imaginava que iria presenciar desrespeito daquela natureza. E aí nós sabemos, Noé plantou uma vinha, a humanidade recomeçando, ele estava muito feliz porque, imagine, irmãos, ele ficou décadas sofrendo, construindo a arca, debaixo da humilhação das pessoas que zombavam dele porque não tinha chuva. E ele falou que a arca seria por causa da chuva. A Bíblia diz que ele era pregoeiro da justiça. Com certeza ele sofreu muita zombaria. E aí toda a maldade que ele viu, agora tudo aquilo não havia mais.
Aí ele com a sua família foram preservados. Ele ficou muito feliz. Aí as águas baixaram, ele viu Deus cumprindo a palavra, ele viu a família dele sendo protegida, ele ficou muito feliz. Naturalmente, ele começou a produzir na terra, a agricultura, a vinha, as uvas, e ele ficou empolgado. E alguns historiadores até comentam que pode ter ocorrido um processo de fermentação na estocagem daquele suco, e ele bebendo e acabou ficando com a mente pesada, embriagou-se. E aí a Bíblia diz que ele estava dentro da sua tenda, ele não estava fora. Tem muitas pinturas por aí, pelo mundo afora, que Noé aparece nu, num terreno, num campo. A Bíblia é clara que ele estava dentro da sua tenda. E aí houve o desrespeito por parte do seu filho, que entrou na tenda e viu ele nu lá, não podia nem ter olhado para o pai. E o pior de tudo é que ele saiu e publicou o estado do seu pai. Ele não poderia ter feito aquilo. É tanto que a Bíblia diz que Sem e Jafé tiveram o cuidado de cobrir o pai sem olhar para o pai. Então era uma grande afronta, um grande desrespeito no mundo antigo. E aí quando Noé descobre o que o seu filho fez, e aí a Bíblia não fala que Canaã estava envolvido diretamente, mas o fato dele proferir sobre Canaã diz respeito a que Canaã estava envolvido, o neto, o filho de Cão. E aí, irmãos, nós entendemos, muitas pessoas entendem, numa visão primária, poxa, Noé foi radical, mas não, irmãos. Ele teve a certeza de que Cão e a sua descendência não aprenderam a temer a Deus. Não entenderam e não aprenderam a temer os juízos de Deus. E era como se ele estivesse dizendo, se vocês continuarem dessa forma, vocês vão colher os frutos dos vossos pecados. E ele estava com uma certeza de uma revelação que ele teve acerca da conduta dos seus filhos, do seu filho Cã e da sua geração, da sua descendência. E nós vimos, irmãos, ao longo dos anos, verdadeiramente a descendência de Cã. Ele povoou o Egito, o Misraim, os antigos egípcios, povoou Canaã. E nós vimos aí a descendência de Cã. Foram comercializados no mundo mais de 200 milhões de escravos. Ele disse, seja servo dos servos dos seus irmãos. Tanto servos de Sem como servos de Jafé. Mas não é que isso aconteceu por causa de Noé. Vamos entender isso aqui. Não foi Noé que rogou praga. Era Noé avisando, se vocês continuarem com essa conduta, o futuro de desgraça será inevitável. Noé simplesmente antecipou a revelação do resultado das obras daqueles homens. É isso que nós temos que entender. Não foi Noé que espraguejou seu filho e alguém aí anda condenando Noé. Poxa, que pai mais maldoso, amaldiçoou o filho e caiu aquela praga e se cumpriu. Não. Noé simplesmente antecipou uma revelação da conduta pecaminosa daquela gente que não iriam se arrepender e iriam colher os frutos de suas ações. Ou seja, em outras palavras, eu até coloquei aqui, ele poderia ter dito assim, meu filho, por causa da imoralidade sexual e o desrespeito com o próximo, é que a humanidade foi destruída. E agora vocês, a humanidade já foi purificada e vocês voltam a cometer esse tipo de pecado? Vocês não aprenderam a temer a Deus? O futuro de desgraça de vocês vai ser inevitável. Era isso que Noé estava querendo dizer. Então, meus irmãos, só para você entender o porquê dessa maldição ter sido proferida sobre Cã e Canaã. Vamos para frente, terceiro tópico, slide 5. O descaso para com o mandamento divino. Vamos aqui já entrar, irmãos, agora, já na questão da globalização. Porque aconteceu tudo aquilo com os filhos de Noé, e aí nós entendemos que da descendência de Sem já surge um grupo de pessoas desobedientes, obstinadas a continuarem pecando. E aí Deus teve que fazer uma nova aliança depois de tudo isso. Fez aliança com Noé, a descendência de Noé, ela lamentavelmente não honrou a aliança. Aí depois Deus vai chamar Abraão, fazer uma aliança novamente com Abraão. A lição de número 8 falava das intervenções de Deus. Deus está sempre intervindo para resgatar a humanidade. Nós vamos aqui, o problema maior não foi o fato daquelas pessoas viverem próximas, tá? Até porque Deus não disse para se separarem. Você não encontra isso na Bíblia. Deus disse, multiplicai-vos e enchei a terra. Não teria problema fazerem isso estando juntos ou próximos.
O grande problema em relação ao processo de encher a terra é que Nimrod se torna poderoso na terra, a Bíblia dá testemunho disso em Gênesis 10 e 8, e começa a reinar, ensinar, conforme Gênesis 10, 9 e 10 e Gênesis 11 e 2. A expressão chegue até os céus, de Gênesis 11, 4, revela uma grande soberba e exaltação entre todo o povo. Visto que havia um que reinava, sua ideia de grandeza influenciou a todos e isso não agradou a Deus. Então aqui, o descaso para com o mandamento divino. A descendência de Noé, principalmente a descendência de Cã, eles começaram a se tornar pessoas desobedientes aos propósitos de Deus. E surge, a Bíblia fala de um homem chamado Nimrod, que se torna poderoso na terra. E ele começa a reinar em Babel, lá em Sinear, diz a Bíblia. Ele começa a reinar. Então tinha um que mandava, tinha um que dava o norte para o povo, com suas ideias. E nós sabemos, a Bíblia dá testemunho, que todos tinham a mesma ideia. Só que a Bíblia menciona que tinha um que reinava, que era Nimrod. Então essa expressão, vamos fazer uma torre que chegue até os céus, é uma grande expressão de soberba e exaltação. Ou seja, as pessoas daquela época esqueceram de Deus, estavam com um grande sentimento de orgulho e domínio entre os seres humanos. E foi exatamente essa ideia que não agradou a Deus. Não foi o fato deles estarem multiplicando-se na terra, morando próximos, tá? De forma alguma. Mas foi essa ideia de orgulho e de exaltação. O slide 6 vai mostrar com mais clareza. Olha só, o globalismo de Babel. Uma só língua e um só povo. O fato de haver uma só língua e um só povo não foi um problema diante de Deus. O problema surgiu quando a mesma ideia pecaminosa de grandeza e exaltação influenciou a todos. A mudança das línguas foi um golpe da parte de Deus na exaltação daquele povo. Deus os dispersou e destruiu a edificação da cidade da soberba, conforme Gênesis 11, 7 e 8. Eu classifiquei dessa forma. Eles iriam edificar uma cidade da soberba, uma cidade de exaltação, uma cidade onde eles queriam um domínio particular, à parte dos propósitos de Deus. Foi isso que Deus viu. Todos têm um só pensamento, ninguém vai parar eles nesse ideal, só que a Bíblia deixa claro que havia um que reinava. E essa expressão, fazer uma torre para se elevar até os céus, é uma grande demonstração de soberba e exaltação. E foi isso que fez com que Deus desse um golpe naqueles ideais, mudando as línguas e trazendo uma grande dispersão, destruindo, como eu classifiquei aqui, a cidade da soberba. Deus não se agrada, irmãos, da soberba, da exaltação e do orgulho. São sementes venenosas semeadas na terra por parte de Lúcifer, o primeiro que se orgulhou no universo. Então, essa foi a ideia que Deus aniquilou lá em Sinear: grandeza, exaltação e viver a parte dos propósitos de Deus. E foi por isso que Deus, então, dispersou aquele povo. Vamos à frente? Slide 7, tópico 2. A construção de Babel. Hoje, com a revelação que vem pelo Espírito Santo, sabemos que o inimigo da humanidade sempre quis levantar um líder mundial com ideais contrários à vontade de Deus. Foi exatamente isso que ocorreu em Babel. Havia um líder soberbo, chamado Nimrod. Uma ideia de exaltação coletiva, também havia, e todos contrários à vontade de Deus. Mais uma vez, Deus teve de interferir a fim de salvar a humanidade do caminho da condenação. Então, irmãos, tudo isso existia ali. Um líder soberbo, uma ideia de exaltação coletiva e todos contrários aos propósitos de Deus. Aí Deus teve que intervir. Por isso que Deus falou: eia, desçamos e confundamos. Se não, o próprio escritor da lição, Claudio aqui fala, o pastor Claudio, ele diz que aquela geração teria o mesmo fim dos antediluvianos.
Os antediluvianos foram destruídos porque estavam vivendo a parte de Deus. O próprio Deus, numa expressão antropopática, diz: eu me arrependo de ter criado o homem. Digo antropopática porque é atribuir sentimento humano a Deus. Deus não se arrepende de nada, mas só para a gente entender o que Deus iria fazer. Então, a mesma geração aqui teria o mesmo fim, mas Deus usou de misericórdia e desceu e veio intervir para recuperar. O próximo slide mostra o que Deus quis fazer. Olha só, slide 8. A intervenção de Deus em Babel, a confusão das línguas. O que para os homens foi uma confusão, para Deus foi uma reorganização. Aleluia! Deus espalhou os filhos de Noé e estava por começar um novo plano em favor da humanidade. Então, na verdade, o que para os homens foi uma confusão, para Deus foi uma reorganização dos seus planos de justificação e de redenção da humanidade, de salvação, vamos dizer assim, da humanidade. Lembrando, irmãos, eu até ministrei há poucos dias, num evento de avivamento, a palavra avivar, do hebraico ri, significa ação direta de Deus, para não deixar morrer. Deus sempre agiu quando o ser humano estava em estado de decadência a ponto de morrer. Deus sempre agiu para não deixar o homem morrer. Até a palavra avivar no grego, a ter uma ideia um pouco mais clara, vem do grego anakairoi, significa reacender a chama que se apaga. Deus sempre reacendeu a chama que se apagava. Quando o homem estava indo rumo à condenação sem volta, Deus apareceu, usou de misericórdia e restaurou o estado dos homens para não deixá-los entrar em condenação. E aqui foi exatamente, eu percebo isso, até ensino para os alunos, quando Deus desceu, ele desceu para resgatar, para salvar. Só que ele usou suas estratégias pessoais dele, ele usou essa estratégia de confundir as línguas para os homens pararem com aquilo, mas Deus vai e entra com misericórdia e recomeça uma nova aliança de salvação para com os homens. E daí ele vai chamar Abraão. Só para vocês verem aqui, irmãos, que o problema não foi tanto construir uma torre até as nuvens, mas era a ideia de viver a parte de Deus num espírito de exaltação e soberba. Por que, Rodrigo, que o problema não foi tanto construir uma torre até as nuvens? Até tem uma teoria antiga que naquela época as pessoas imaginavam que os deuses moravam nas nuvens e já estavam acreditando em outros deuses. É por isso que Deus usa Noé para dizer, olha, engrandecido seja o Deus de Sem, porque entre Canaã, Cã e Jafé já se pensava em outros deuses também. Mas havia uma ideia naquela época entre os habitantes de Sinear e a descendência ali de Nimrod, aqueles povos que estavam ali, que os deuses habitavam acima das nuvens. E alguns dizem que muitas pessoas puderam pensar assim, que eles poderiam habitar com os deuses. E isso também não agradou a Deus. Mas o problema não foi levar a torre até as nuvens. Por quê? Porque nos dias de hoje tem edifícios que chegam até as nuvens. Eu separei algumas fotos para vocês aqui de torres lá em Dubai. Veja assim essa torre aqui, ó. E são prédios lá em Dubai que estão, a maioria deles, acima das nuvens. E nem por isso Deus destrói esses prédios. Então não seria o problema Deus destruir, aliás, Deus ter destruído aquele propósito por causa da torre chegar até as nuvens. A próxima foto aqui eu tive a oportunidade de conhecer um dos prédios mais altos do mundo, que ele chega, né, a passar das nuvens quando o céu está encoberto. Ali em Dubai, o Burj Khalifa, ele quando está encoberto ali as nuvens, está nublado, ele passa tranquilamente. Se eu pedir para o irmão voltar aqui no slide 9, olha só como ele passa das nuvens quando o céu está encoberto. Então não seria esse o problema. Se fosse o problema, Deus também teria destruído todas essas torres nos dias de hoje. O problema foi a exaltação mesmo daquele povo que queria viver a parte dos propósitos de Deus. Slide 11 diz assim, segundo tópico, o efetivo povoamento da terra. Com a dispersão dos descendentes de Noé, Deus decide separar alguém em especial a fim de dar sequência ao plano de salvação da humanidade. Tudo um propósito de Deus, aquilo que Jesus falou, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Logo após a dispersão, Deus chama Abraão,
e faz uma nova aliança com a humanidade, conforme Gênesis 12:1. Então, o efetivo povoamento da terra deu sequência, e aí Deus com um novo propósito de manter a humanidade no caminho da salvação. E aí Deus então vai e faz uma nova aliança. Existe um estudo na teologia sobre as alianças que Deus fez com o ser humano. Ele já tinha acabado de fazer uma aliança com Noé, e agora Deus vai e faz uma aliança com Abraão. Aleluia, para dar sequência ao plano de salvação. Então, nosso Deus, sempre misericordioso, intervindo na conduta da humanidade para manter a humanidade no caminho da salvação. Se não fosse a misericórdia de Deus, o ser humano caminhava largos passos para a condenação, não tinha volta. Mas Deus bondoso e misericordioso sempre interveio para ajudar a humanidade. Aleluia! O slide 12 diz assim, a eleição de Sem. Quando Noé usa a seguinte expressão, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, Noé estava entregando uma revelação de que entre os seus filhos, a descendência de Sem seria responsável por tornar o nome do Senhor conhecida na terra, conforme Gênesis 9:25-27. Noé teve a revelação de que entre os seus filhos, o que mais se interessaria em conhecer e obedecer a Deus seria Sem e a sua descendência. Por isso que Noé ele fala, bendito seja o Deus de Sem. Porque ele via que da descendência de Sem, e ele já tinha discernido isso, ele entrega a revelação. Da descendência de Sem surgirão as pessoas que terão mais interesse em conhecer e obedecer a Deus. E ele então profere ali, por incrível que pareça, irmãos, eu estive analisando as palavras de Noé, e ele não lançou maldição, nem rogou praga sobre o seu filho, e nem teve um certo favoritismo em relação a Sem e Jafé. Não. Foi tudo uma revelação de Deus no coração de Noé. Ele foi apenas um instrumento para entregar um acontecimento futuro que Deus havia mostrado de acordo com as atitudes dos seus filhos. E aí ele entrega a revelação. Mas olha que interessante, irmãos. Ele diz assim, ó, maldito seja Canaã, servo dos seus irmãos. E nós vimos aí que a descendência de Canaã, eles entraram pelo caminho da desobediência e colheram os frutos dessa desobediência. Nós vimos aí quantos milhões de escravos foram comercializados no mundo, principalmente na Idade Média, 200 milhões de escravos. Tá? E aí se cumpriu na íntegra. Aí ele diz assim, engrandecido seja o Deus de Sem. Hoje, o Deus mais aclamado na Terra, apesar de ter doutrinas diferentes, ponto de vista diferente, mas o Deus mais aclamado hoje na Terra é o Deus de Sem. Por quê? Nós temos mais de 7 bilhões de seres humanos. Nós temos aí mais de 1 bilhão de muçulmanos, que só aclama o Deus de Sem. Nós temos aí mais de 2 bilhões de cristãos que reconhecem o Deus de Sem como o Deus maior e o único Deus, apesar de ter muitos católicos que são enoteístas. Reconhece que Jeová é o maior, mas existem, na cabeça de muitos católicos, deuses menores. Isso significa ser enoteísta. Tá? Existem os monoteístas, os politeístas e os enoteístas. Monoteísta é aquele que acredita que só existe um Deus e só existe um Deus de verdade mesmo. São todos os judeus, os muçulmanos e a grande maioria dos protestantes e alguns católicos. Então, entre judeus, muçulmanos e cristãos, que a gente reúne aqui os protestantes e os católicos, existe aí mais aproximadamente 4 bilhões de seres humanos que realmente reconhecem o Deus de Sem como o verdadeiro Deus. Se cumpriu na íntegra. Então a grande maioria dos seres humanos reconhece o Deus de Sem como o único Deus. Era o que Moisés estava falando, engrandecido seja o Deus de Sem. Por que, Rodrigo, existem outros deuses na Terra que as pessoas procuram? É claro que existe. Só na Índia tem mais de 330 milhões de deuses que já foi catalogado que os indianos acreditam que existe. Então vejam bem. Então nós sabemos que o Deus de Sem realmente é o mais aclamado hoje na terra. E a profecia em relação a Jafé? Olha que interessante, irmãos. Engrandecido seja Jafé e habite estes nas tendas de Sem. Todos os descendentes de Jafé são os europeus. Olha a potência que é a Europa, irmãos. A Inglaterra, França, Alemanha. A Inglaterra colonizou vários povos. A América do Norte, os Estados Unidos hoje são todos descendentes de Jafé. A maioria, praticamente todos os europeus, descendentes de Jafé. E olha que interessante. Os arianos, que eram do norte da Europa, a palavra Aryan significa povo livre, aquele que é livre. Até nós sabemos que Hitler
se considerava ariano, ou seja, não existe domínio sobre nós, somos livres e governamos. Os arianos saíram do norte da Europa, descendentes de Sem, aliás, de Jafé, perdão, e foram para o Oriente Médio, nas terras de Sem, e fundaram o atual Irã. A palavra Irã vem de Ária, dos descendentes de Jafé. Então se cumpriu literalmente, não só os que fundaram o Irã, apesar de eles estarem ali na região da antiga Pérsia, né, naquela região próxima, eles vieram, descendentes de Sem, da Europa, e habitaram nas tendas de Sem. E hoje tem muitos europeus, produtores de petróleo, que estão ali morando no Oriente Médio, nas terras de Sem, e se cumpriu literalmente a profecia, a revelação entregada por Noé. Engrandecido seja Jafé, a potência que é os europeus, e habite os europeus nas tendas de Sem. Saiam da Europa e venham morar no Oriente Médio. Se cumpriu literalmente. Um desses países é o Irã, a palavra Irã vem de Aryan, os arianos que vieram da Europa e fundaram ali o Irã. Se cumpriu literalmente. Então a eleição de Sem foi por causa que Noé identificou que da descendência de Sem apareceriam as pessoas que iriam obedecer, desejar obedecer. E aí nós vimos aí Abraão, que é descendente de Sem. Por isso que hoje, irmãos, você já ouviu essa expressão, um sentimento antissemita, que existe principalmente na Europa, são pessoas que não gostam dos judeus. Por quê? Porque os judeus são descendentes de Sem. Tá? E é por isso que você vai ouvir essa expressão hoje tão comum na mídia, um sentimento antissemita, porque os judeus são descendentes de Sem. Aleluia! E a nossa conclusão, eu coloquei aqui, somente Jesus trará paz e união verdadeira a todos os povos da terra. Lembrando, irmãos, que esse sentimento hoje de globalização é muito forte, as pessoas hoje querem ser globalizadas, tome cuidado, tá? Ah, Rodrigo, mas existe vários benefícios em relação à globalização. É verdade, existe mesmo. Existe benefício. Tem muita coisa em relação à globalização que é benefício. A união em relação à medicina. Olha, hoje aí os países unidos aí para procurar vacinas contra o coronavírus, etc. e tal. Isso é globalização. Até existem coisas que revelam bem a globalização, que não é negativo. Por exemplo, o jeans, calça jeans. O jeans tem no mundo todo. Isso é uma grande marca da globalização. Até a Coca-Cola, refrigerante, está no mundo todo. Isso são marcas da globalização. Até isso não é o grande problema. O problema são os ideais. Os ideais, eu costumo dizer assim, os ideais relativistas da globalização, isso tem por trás disso daí a influência de Satanás e o espírito anticristo. Por quê? Porque o relativismo faz com que as pessoas acreditem em tudo ou até mesmo desacreditem de tudo. Isso está bem aquém, bem distante dos ideais de Deus, que quer que a humanidade se reúna em torno dos ideais do seu reino, do seu evangelho, dos propósitos do seu reino. E hoje, a ideia de globalização é uma globalização relativista, aonde tudo é permissivo e também em relação a Deus, você acredita se você quiser. E a humanidade quer se unir dessa forma, com esses ideais. E isso é uma globalização pecaminosa. Por isso eu coloquei aqui, somente Jesus trará paz e união verdadeira, tá? A todos os povos da terra, com os ideais que agradam a Deus. Aleluia! Chegamos ao final de mais uma lição. Isso aqui é só uma pré-aula, né? No domingo você vai ter mais tempo para conversar, mas o objetivo da lição é mostrar que essa globalização pecaminosa não provém de Deus. Já lá em Babel, o anticristo, o espírito anticristo de Satanás, já atuou para unir aquele povo na contramão da vontade de Deus e ainda hoje está tentando levantar líderes e vai por fim se levantar o anticristo para tentar unir a terra nos seus ideais pecaminosos. Mas louvamos a Deus que o nosso Deus tem um projeto de salvação, nada vai impedir que Deus alcance os seus objetivos em relação a resgatar aqueles que desejarem. Lembrando que o ser humano tem livre-arbítrio, esse trimestre fala da antropologia, de como é o ser humano, nós temos livre-arbítrio e desejamos voluntariamente servir a Deus com alegria. Deu certo o projeto de Deus, eu e você fomos alcançados e voluntariamente desejamos amar
e servir a Deus. Aleluia! E Deus abençoe os irmãos, deixa o teu ok nessa lição, tá? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, adquira o livro lá, tá? Para dar razão da nossa fé e defenda a tua fé. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.